A Lua é nosso satélite, um pouco como nossa segunda casa dentro do espaço. É o segundo objeto mais brilhante nos céus. Suas dimensões e composição, se comparadas principalmente com as da Terra, permitem-nos considerá-la como um planeta telúrico de pleno direito. A proximidade da Lua com o nosso planeta fez com que fosse o primeiro objeto da chamada exploração planetária, ainda que ela não seja cientificamente um planeta. Foi o primeiro corpo celeste extraterrestre onde pousou uma sonda espacial, a Luna 2, em 1959. E, claro, foi também o único a ter recebido seres humanos, que não aconteceu somente uma vez. É também o único objeto fora da Terra onde se colheram amostras de solo e rochas que foram logo após trazidas para a Terra, onde mais de 30 anos depois continuam a ser estudadas. Além ainda de tudo isso, a Lua é o único corpo que tem uma influência direta sobre o nosso planeta. As marés da Terra são afetadas por ela. Por sua vez, o efeito de marés atrasa a rotação da Terra cerca de 1,5 milissegundo por século e afasta a Lua da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano. Ainda mais, é esta interação gravitacional a responsável pela rotação da Lua ser síncrona com a sua translação. Isto tem como consequência vermos sempre a mesma face do nosso satélite. Sempre vemos o mesmo lado da Lua. Dessa forma, podemos dizer que existe um lado oculto dela, um lado que nunca observamos aqui da Terra. E é sobre descobertas nessa face da Lua que falaremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Assim você apoia o mundo desconhecido diretamente. Em 2019, a China anunciou que chegou ao lado escuro da Lua. Uma sonda chinesa pousou com sucesso às 10 horas e 26 minutos do horário de Pequim, ou pouco depois da meia-noite de Brasília, segundo informou a mídia estatal chinesa. A sonda não tripulada, chamada de Chang'e 4, uma espécie de rover, pousou na bacia do Polo Sul Aitken, como é conhecida uma enorme cratera que fica no lado escuro da Lua. A sonda carrega instrumentos consigo para analisar a geografia de uma região nunca explorada antes e conduzir experimentos biológicos. As primeiras fotos da superfície já foram enviadas pelo rover e foram também compartilhadas pela mídia chinesa. Sem comunicação direta possível, todas as fotos e informações tiveram que ser enviadas por meio de outro satélite antes de chegar à Terra. Mas do que exatamente estamos falando? O que é o lado escuro da Lua? O lado escuro não tem nenhuma relação com a falta de luz ou coisa parecida. Os dois lados da Lua experimentam o dia e a noite. Na verdade, a expressão se refere ao lado da Lua que nunca vemos aqui da Terra. O lado que não fica iluminado quando observamos a Lua durante a noite aqui do nosso planeta. Por causa de um fenômeno chamado de rotação sincronizada, nós só conseguimos ver uma face da Lua todos os dias. Isso quer dizer que o tempo de rotação da Lua é igual ao seu período orbital, ou seja, o tempo em que a Lua gira em torno de seu próprio eixo é igual ao tempo que ela leva para girar ao redor da Terra. Então, essa sincronia entre rotação e translação faz com que só possamos observar um lado da Lua. É constatado que o outro lado da Lua tem uma crosta mais grossa, com mais crateras. Também há menos daquilo que é chamado de mares, que são planícies basálticas escuras formadas pelo impacto de meteoritos na superfície lunar. Houve diversas missões à Lua nos últimos anos, mas a grande maioria foi em sua órbita. A última missão a pousar na Lua foi a Apollo 17, em 1972. Missões prévias à Lua pousaram na parte visível para a Terra, mas essa é a primeira vez que uma sonda pousou na parte inexplorada e escura. Portanto, essa missão, por vários motivos, tem sido uma completa novidade. Para realizar o trabalho ao qual foi designado, o Chang'e 4 está carregado com duas câmeras.
um experimento alemão com radiação chamado LND e um espectrômetro que tem feito observações astronômicas de baixas frequências. Cientistas acreditam que o lado escuro pode ser um lugar excelente para praticar astronomia, porque está protegido de ruídos da Terra. O espectrômetro tem mirado suas atenções nessa ideia. Graças a esse espectrômetro e outras pesquisas científicas, muitas descobertas têm sido feitas no lado escuro da Lua. Um exemplo disso é que, recentemente, ainda no ano de 2019, pesquisadores descobriram algo gigantesco que está sendo descrito como uma bolha misteriosa com uma massa similar a uma pilha de metal 5 vezes maior que o tamanho do Havaí. Algo metálico com um peso nunca antes pensado pelos astrônomos. A estrutura está localizada a pelo menos 289 quilômetros abaixo da bacia do Polo Sul Aitken, a cratera que a gente citou antes, onde a sonda da China pousou na última grande investida astronômica. A cratera colossal foi formada na Lua há bilhões de anos, quando sua superfície, que era liquefeita, já havia resfriado o suficiente, permitindo que colisões deixassem suas últimas marcas. A bacia do Polo Sul Aitken, no lado afastado da Lua, é provavelmente o local onde houve uma colisão gigantesca, cerca de 500 milhões de anos após a formação da Lua, há mais de 4 bilhões de anos. Esta deve ser a maior e mais antiga cratera de impacto ainda preservada em qualquer corpo do sistema solar, por sinal. Agora, geólogos ainda estão mais ansiosos para explorar a bacia em questão, a fim de colher pistas sobre a formação e a composição do nosso satélite natural, graças a essa recente descoberta. Portanto, a massa metálica descoberta pode ser parte do material que colidiu com o nosso vizinho e formou a Terra, de acordo com os pesquisadores que o descobriram. Mas eles salientam que ainda não sabem qual é esse material e de onde ele pode ter vindo. Imagine pegar uma pilha de metal 5 vezes maior que a Ilha Grande do Havaí, ou seja, com cerca de 52 mil quilômetros quadrados, e enterrá-la no subsolo. É aproximadamente a quantidade de massa inesperada que detectamos, afirmou Peter B. James, professor assistente de geofísica planetária da Baylor University, Estados Unidos, e autor de um novo estudo sobre o enorme pedaço. A equipe de James descobriu a estranha bolha combinando dados da missão do Laboratório Interior e de Recuperação da Gravidade, identificado pelas siglas GRAIL da NASA, com dados topográficos do telescópio lunar Reconnaissance Orbiter. Esses dados ajudaram os pesquisadores a refinar cálculos anteriores da espessura da crosta da cratera e da densidade do manto, revelando o estranho excesso de massa presente no núcleo. Ao passo que a massa em excesso não seja claramente identificada a partir da superfície, ela parece exercer um grande efeito, deformando a paisagem lunar e criando uma curiosa depressão ovoide localizada a mais de 800 metros abaixo do fundo da cratera ao redor, uma característica conhecida como depressão central. Esse é um grande resultado, afirma Daniel Moriarty, geólogo lunar do Centro de Voos Espaciais Goddard, na NASA. Realmente, tal descoberta nos dá uma pista sobre o que acontece no interior da Lua, completou o cientista. As sondas gêmeas EBB e FLAW da missão GRAIL foram lançadas em 2011 e orbitaram a Lua por quase um ano, criando gráficos precisos das variações no campo gravitacional da Lua. Com esses dados, a equipe do GRAIL criou o mapa gravitacional da Lua de maior resolução até o momento. Os dados deram uma ideia imprecisa do que está acontecendo na superfície e abaixo dela. Quanto maior a existência de massa, como topografia mais alta ou rochas mais densas, maior a gravidade. Esses mapas destacam uma diferença impressionante entre a maior parte das grandes crateras da Lua e a bacia do Polo Sul Aitken. No passado, a cratera Polo Sul Aitken atraiu bastante interesse por parte de astrônomos do mundo inteiro, tanto pela composição de sua superfície quanto pelo seu tamanho. É a maior cratera preservada que conhecemos no sistema solar, afirmou Peter James, estudioso que a gente citou antes.
A descoberta da estranha massa é apenas mais um dos diversos mistérios, especialmente porque a cratera e o polo sul lunar, localizado próximo dali, são considerados possíveis destinos em diversas missões futuras até a Lua. Os cientistas já estão animados para estudar a massa metálica que foi encontrada e esperam que esse estudo revele novidades sobre a formação desse local. Estudos adicionais podem ajudar a revelar a história por trás do impacto monumental que criou a cratera e oferecer detalhes importantes de como a Lua e outros corpos celestes se desenvolveram com o passar do tempo. Como um modelador de impacto é muito empolgante, diz Brandon Johnson, cientista planetário da Brown University. As pesquisas realizadas pela China, por meio da sonda Chang'e 4, têm revelado cada vez mais novidades sobre o território da Lua, principalmente sobre o que chamamos de lado oculto. No futuro, espera-se que ainda mais sobre a composição da Lua e da Terra seja descoberto. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!